Olá, turma boa. Eu, Laura França, estamos aqui retomando Elas com Ciro 2021. Gente, nós estamos em 2021, então sejam bem-vindas. Helenilva Custódio, Thaís Másquio e Isa Carvalho, minhas maravilhosas dessa semana. Sejam muito bem-vindos, pessoal que está chegando aí no chat, que vai nos prestigiar com a sua audiência. Então, um super beijo desde já para todo mundo. Gente, estou muito feliz que a gente está retomando aqui esse projeto. É mais do que necessário. As nossas conversas aqui, eu senti uma falta imensa de estar aqui nesse espaço com vocês durante todo esse tempo, né? Nossa vida começa a voltar ao normal mas a gente não quer perder, não quer deixar, não quer abrir mão de estar aqui junto com a militância, interagindo com vocês dessa forma tão mais perto, né? Eu adoro mesmo estar aqui no Elas com Ciro, com essas moças maravilhosas. Já mando um beijo especial para cada um. Vou mandar um beijo para Ciro Gomes, que um dia ele aparece, vai ser o Elas com Ciro. Bora ver, né, se em 2021 ele se anima. Ciro Gomes, se anime para chegar conosco aqui na nossa bancada. Seja muito bem-vindo sempre. E vamos lá. A gente quer, gente, inovar esse ano, trazendo uma dinâmica um pouco mais rápida, mais ágil, coisas, novidades aqui para a bancada do Elas. E agora a gente vai começar, a gente vai sempre comentar aqui, mas as meninas, cada uma vai comentar um assunto diferente. Vai puxar um assunto diferente e se alguém quiser comenta e a gente vai conversando. Então sejam muito bem-vindos à nossa audiência que está por aí, da nossa turma boa, querida, maravilhosa, Maravigold, e vamos começar a nossa conversa de hoje. Hoje a gente teve agora recentemente as eleições lá do nosso querido Congresso, que foi todo aquele chabu, toda aquela celeuma, né? Tomamos que um vareio, né, Thaís? Tomamos um vareio danado e eu vou querer começar escutando Thaís sobre as eleições da Câmara. Conta aí para a gente, Thaís. Arthur Lira e o Pacheco eleitos. O que é que isso traz para a gente? Eita, bom, primeiro eu quero dizer que eu estava morrendo de saudade de vocês já. É um prazer estar aqui com vocês, Laurinha, Ellen, Isa. E obrigada por quem está assistindo a gente, obrigada por acompanhar a gente. E, bom, já vou começar aí comentando o ano de 2020.2, né? Que a gente, na verdade, a gente não saiu, a gente achou, né? Chega logo 2021 e tal, a gente achou que alguma coisa ia acontecer ali, que ia dar um bug, o troço ia mudar e tal, e infelizmente não é assim que as coisas acontecem, a vida não é assim, e a gente já vinha com perspectivas não muito boas do ano passado, né, com pandemia e tudo mais. Esse ano, agora, no dia 1º, a gente teve a eleição da mesa diretora, e no ano passado, o último programa que eu participei, inclusive a gente estava comentando, né, sobre as perspectivas, a gente não tinha nenhum nome ainda de quem seria apoiado pelo Maia na eleição da mesa. Depois soube que foi o Baleia Rossi, de uma estratégia que talvez um tanto equivocada, né? Porque a gente até comentou na época que ele não preparou um nome anteriormente, tal, então ele já chegou um tanto enfraquecido nessa disputa. O Lira já vinha sendo aventado pelo Bolsonaro há um certo tempo e tal, então a gente já chegava em desvantagem nesse momento. Mas, em algum momento, eles construíram um consenso da oposição em torno de um nome que seria apoiado pelo Maia, que foi o Baleia, e as coisas, em um certo momento, começaram a se equilibrar. Assim, existia uma esperança de que a gente não fosse eleger um bolsonarista para a presidência da Câmara, né? Porque esse era o medo e, infelizmente, se concretizou. E o Lira representa um puxadinho do executivo na Câmara, né? Tanto que a eleição do Baleia foi uma eleição pela Câmara independente, né? Então, muitos diferentes se uniram contra a eleição do Lira, porque se sabia que muita coisa perigosa poderia vir à tona. Na última live do Elas que eu estava, eu também comentei isso. Eu falei que o grosso da loucura bolsonarista, o Maia, tinha segurado. Então, esse era o nosso medo, né, de que um bolsonarista assumisse e largasse essas bombas aí que a gente sabe que provavelmente serão pautadas. Ontem eu estava lendo o Carta Capital, acho que foi ontem essa matéria, falando sobre 10 matérias, 10 PLs conservadoras que podem ser liberadas para votação agora na gestão do Lira, né? Então, por exemplo, propaganda de arma na televisão, que é uma proposta do Bananinha lá. Tá lá, né? A gente não sabe, mas assim,
sabendo, conhecendo o Lira, conhecendo o quanto eles são amiguinhos da bancada da bala, fazem parte, alguns, da bancada da bala, então tem isso, tem uma escola sem partido, que está lá adormecidinho, que talvez venha à tona, tem outras questões também que eu estava vendo aqui, exploração mineral em terras indígenas, olha que lindo, existe esse PL também, né? Então, a escola sem partido eu já falei, deixa eu ver o que mais tinha aqui, propaganda de armas, eu acho que foi isso que mais me assustou, assim. Então, agora com o Lira eleito, a gente tem esse perigo, não significa que essas coisas vão passar. O problema é que a gente está cheio de problema para resolver. E essas discussões vindo à tona agora vão ser fumaça para discussões muito mais importantes e muito mais urgentes. Então, no máximo que a gente vai conseguir fazer agora é conter dano. A gente não vai ter avanço nenhum durante esse processo do Lira, né? Isso é uma preocupação real. Uma coisa que eu queria destacar, que eu vou voltar, né, porque eu sou um pouco prolixa e acabo me adiantando no assunto, é destacar o que aconteceu na eleição ali, que os votos do Lira somaram 302 votos, e os do Baleia foram todos juntos, né? Os votos contra o Lira, no caso, juntando o Baleia e outros candidatos, somaram 201. Então foi, como diz na minha terra, um vareio gigante, né? Foi uma vitória acachapante, né? Como alguns gostam de falar. E muito disso se deve à traição do DEM, que largou o bloco de última hora, mas também a gente sabe que o PT, por exemplo, aprovou o apoio à candidatura do Baleia muito rachado, então houve dissidência demais, né? Não só no PT, mas o PT a gente sabe, então houve dissidência em muitos partidos também. Qual é a lição que a gente tira disso tudo, né? Dando um panorama geral, falando tudo o que pode acontecer, é que a oposição está completamente perdida, a gente não sei o que acontece, eu acho que a gente não está conseguindo pautar nada, a gente está sempre muito reativo, e na hora que a gente precisa se unir, a gente não se une de verdade. Essa é a triste lição que a gente tira. A única coisa que eu consigo trazer é que o Ciro tem falado isso, e o próprio Mário Eringer também falou, que o Lira ele pode ser o Cunha do Bolsonaro. Por quê? O Centrão, ele é um organismo ali, né, que não se vende, ele se aluga. E os termos desse contrato de aluguel são muito dinâmicos e estão sempre aí, enfim, como é que fala? Dispostos a mudanças, né? Então, talvez, futuramente, a gente possa ter aí uma surpresa de um processo de impeachment, se a gente conseguir retornar para as ruas e pressionar e tal. Mas é isso, assim, a gente vai estar mergulhado agora em distração, em pauta conservadora, e boa sorte para todo mundo, que bom que o jurídico do PT trabalha muito bem, e vai tentar segurar, como sempre. Mas é isso aí, boa sorte pra gente. Vai lá, Ellen, comenta aí. Teve alguns erros, já lembrando que a Thaís colocou, né? Primeiro, oi, gente, saudade de vocês. Nossa, bem-vindos a esse 2020.2. Enquanto eu não estiver vacinada, eu não sou 2021, que, pelo amor de Deus, 2021 de máscara ainda. Ai, eu lembro que ter que sair para a rua de máscara, ninguém merece. Que eu não posso dar um abraço, que eu amo um abraço ainda, horrível. Então, obrigado por vocês estarem aí nos ouvindo. A gente estava com saudade de vocês. Está sendo cansativo, muito cansativo esse 2020 alongado, infelizmente. Mas vamos lá, vamos à luta, porque a guerra é diária. E se a gente não lutar, a gente não vence. Não tem como, não tem batalha, tem vitória sem batalha. Então, aí quando a gente chega lá no final, que a gente diz, não, que final que nada, meu filho, ainda tem luz aí nesse fim de poço ainda, bora correr ainda que ainda tem estrada. Então, vamos lá, a gente, Thaís, lembrando que o nosso último que a gente participou mesmo, né, Thaís, foi sobre eles, e eu até falei que eu achava que o Maia não tivesse
errado tanto, né? Não é possível que o Maia, é, cobra velha lá tivesse errado tanto. Mas eu não acho, continuo achando que o erro não foi do Maia só em si. Ele, lógico que demorou, né, ter colocado uma pessoa, esse aí já foi um início do erro. Mas o erro nosso maior, e eu concordo com o que o Miguel do Rosário colocou numa análise dele, que ele, na hora que terminou a votação, ele colocou. E a gente tem essa mania de começar a querer acusar os outros dos erros, né? E dizer que a gente não tinha que ter corrido atrás do Centrão e tudo mais, mas só que a gente correu atrás do Centrão de modo errado. Que a gente começou a colocar que a frente era da esquerda. Muitas pessoas começaram a dizer que a frente era da esquerda. E aí, nos grupos, é tanto que nos grupos de WhatsApp de bolsominions e tudo mais, eu sempre dizia assim, meu Deus, vocês não têm vergonha na cara, o Lira é um cara com a ficha extensa, é o Eduardo Cunha 2, e vocês estão defendendo. Aí, o Baleia Rossi é do mesmo jeito, isso não tem nem comparação, o Baleia Rossi também não era, né, lá essas loucas se cheiram, né, é tanto que a gente já colocou porque que estava defendendo e tudo mais, mas o Lira é o Eduardo Cunha 2, a continuidade dele. E aí eles já colocavam, mas é a frente da esquerda. Infelizmente, o pessoal demonizaram tanto a esquerda que agora pronto, tudo que a esquerda toca vira pipipi. Parece que assim, o pessoal não sabe trabalhar com algo que seja. Tem aquele vídeo do Ciro de 94, onde ele fala de uma frente que seja centro-esquerda para centro-direita, de colocar todo mundo e trabalhar com todo mundo. É aquela posição que a esquerda tem que tomar, mas não, começa a pegar coisas da direita para colocar para dentro do nosso campo, e aí começa a chamar aquela pessoa que tem da direita dentro do nosso campo, todo mundo de esquerda. Não tem lógica. E aí o DEM, aquele pessoal que não tem nada a ver, que eles não têm nada a ver com esquerda, eles começaram a achar aquilo chato. Aquilo, eu vi vários posts de vários deputados, e se eu não sou de esquerda, não vou votar no Baleia Rossi para me misturar com a esquerda de jeito nenhum. A desculpa mais esfarrapada do mundo. Mas, infelizmente, era. Sem contar os 3 bilhões, né, que aí a gente não tem como rastrear, ainda por cima de medidas que tem como rastrear, que agora eles podem fazer a torta e direita e ainda por cima tirar os 30% deles tranquilamente. Tem alguns aí até que doeu o rabo quando o Ciro falou que eles estavam podendo roubar, né? E saiu lá, o Tino sentiu, ó, e ficou lá dizendo que o Ciro era isso, era aquilo. Mas por quê? Quando a pessoa se dói, é porque está devendo no campo. Então, mas a gente tem que começar a aprender a trabalhar isso. A gente tem que começar a aprender a trabalhar a frente ampla. A gente precisa de uma frente ampla contra Bolsonaro. A pessoa não apoia Bolsonaro, mas vota nas pautas dele porque não quer votar na pauta da esquerda, porque não quer ser confundido com a esquerda. Pois é isso, turma boa. Esse foi o nosso primeiro assunto. Aqui a Thaís puxou aqui um assunto bomba, muitíssimo importante, de muita gravidade, né? A gente viu o Ciro comentando muitas vezes na rede essa semana a gravidade do que é que significa a eleição dos dois, o que é que isso demonstra do Congresso, né? A gente tem agora que enfrentar, não tem o que fazer, então a gente tem que aprender a lidar com essa situação tão adversa, e que se reflete, acho que é quase como um efeito cascata. Em São Paulo, também no post de Ciro, né, que ele fez essa semana, com aquela situação horrível que a turma do Dória arrumou para fazer em São Paulo, né, programou para fazer em São Paulo, que tanta gente que deixou de receber o auxílio emergencial, quem deixa de receber, muita gente está deixando de ter onde morar. E o que foi que a turma do Dória fez, gente? Foi juntar um monte de pedra, de paralelepípedo, concretar embaixo dos viadutos, que é para que os moradores de rua não possam ocupar aquele espaço.
Então, isso ficou, acredito que eternizado, o combate, a luta a essa atrocidade, na verdade, que foi aquela imagem do padre Júlio Lancelotti com a marreta indo derrubar aqueles paralelepípedos, aquelas pedras, aquela coisa, aquela aberração, é uma coisa inimaginável. Você pensar que num país com a situação que a gente está vivendo, com tantas pessoas na miséria, desabrigadas, né, seja essa a atitude do poder público. Então, deixa eu ouvir agora Isa Carvalho. Isa, bem-vinda também aqui mais uma vez no Elas. E quem vai começar comentando sobre esses dois assuntos aqui com a gente é a Isa. Vai, Isa, manda aí. Olá, gente. Não sei se ainda dá para falar Feliz Ano Novo, né? Porque, na verdade, como as meninas já falaram... 2020.2, aí lascou. 2020 verso. Lado B. A gente está aí vivendo 2020 verso, nessa coisa meio aleatória, que a gente que abre e fecha lockdown na lockdown, que a gente está meio perdido. Mas, assim, eu acho que mais perdido que a gente tá a Prefeitura de São Paulo, nessa loucura. E, assim, não é a primeira vez que a Prefeitura de São Paulo faz isso. Já tiveram em outros momentos também, eles já fizeram isso, de estar cimentando pedra embaixo de viaduto para os moradores de rua não se abrigarem lá. E, assim, para muito além de uma falta de projeto, isso mostra uma falta de compaixão, que eu acho que é o mínimo do ser humano, é você ter compaixão e empatia por uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que tá num momento de vulnerabilidade, provavelmente está passando fome, está doente e não está sabendo o que fazer. E, assim, a gente vê o padre Júlio Lancelotti, um senhor de 71 anos, se revoltar, ele pegar uma marreta e ir para debaixo do viaduto para arrebentar as pedras, são dois tapas. O primeiro tapa é na gestão do Bruno Covas, né, que o padre Júlio Lancelotti, ele para mim, na minha visão, ele é a personificação do que Cristo ensinou nos dias de hoje. Para quem não sabe, eu fui criada dentro da Igreja Católica. Eu conheci o padre Júlio Lancelotti através da minha mãe, que durante assim, a quarentena, a minha mãe falava assim: filha, você já viu o padre Júlio? Ela assistia todos os sermões dele, que ele fazia no Facebook ao vivo. Aí, quando ela falar, eu fui buscar saber quem ele era. E, assim, eu me apaixonei pela pessoa dele e pelo trabalho que ele faz. Porque ele é um senhor de 71 anos, tem mais de 30 anos de sacerdócio. Ele fundou 2 pastorais que ele ajuda crianças e adolescentes, a Pastoral da Criança, eu acho, Pastoral do Menor. É a Pastoral do Menor, lá no início dos anos 80, ele ajudou a fortalecer. Ele hoje é coordenador da Pastoral do Povo de Rua. Ele ajudou a formular o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, ele é uma pessoa que tem já, né, a militância dele dentro da religião, mas não deixa de ser militância, de estar ajudando as pessoas de rua, pessoas vulneráveis. Ele tem um trabalho com detentos, com pessoas com HIV, com o público LGBT de rua, principalmente. Esse público gosta muito dele, ele acolhe todo tipo de gente. Ele está na paróquia São Miguel Arcanjo, ali na região da Moca, né? E até ano passado, ele foi alvo de ameaça e até de ataques, né? Que ele estava lá distribuindo os alimentos para as pessoas, passavam os motoqueiros xingando ele, jogando pedra nos moradores de rua, né? Nas pessoas que estavam ali para receber o alimento e tudo mais. E o Mamãe Falei teve a coragem de chamar o padre Júlio Lancelotti de cafetão da miséria. Gente, de cafetão da miséria. Para mim, cafetão da miséria é quem usa a miséria para se beneficiar. O padre Júlio, ele está tentando minar a miséria daquelas pessoas, dando alimento, dando acolhida. Então, assim,
você vê que a direita, né, porque Bruno Covas, PSDB, a turma do Dória, né, como a gente estava falando, eles não têm interesse em estar fazendo políticas públicas para estar diminuindo a miséria, para estar recolocando essas pessoas no mercado de trabalho, para estar tirando essas pessoas da rua, para estar construindo mais casas, revendo os imóveis abandonados, porque assim, as cidades grandes, principalmente nas partes mais centrais ou de comércio mais ativo, tem muito imóvel abandonado, a questão da especulação imobiliária, enquanto tem mais imóveis abandonados no Brasil que gente morando na rua. Tipo assim, dava para você dar uma casa para cada morador de rua no Brasil e ainda ia sobrar casa vazia. Então, assim, é uma coisa muito complicada deles pensarem em colocar pedra debaixo do viaduto para o mendigo, para o morador de rua não deitar lá, para não ficar feio, né? Do que pensar em políticas públicas para melhorar a educação, diminuir a fome, desemprego. E o pior, assim, é que às vezes não é a pedra, mas eles escondem de outra forma, que nem aqui no Rio. Tem a favela do Complexo da Maré, que é uma favela imensa, com potencial enorme, é uma favela realmente muito grande, com muita gente, e ela pega um pedaço da linha amarela, que quem chega pelo Galeão tem que passar pela linha amarela para ir para o centro e para a Zona Sul, pelo menos por um pedaço dela, né? E para a Barra também. E aí, muitos anos atrás, colocaram tipo um muro assim, com umas ilustrações que já estão até apagadas, falar, é para o caminho ficar bonito, para o turista ver. Não, é para esconder a favela. Então, assim, eles não querem cuidar daquilo, melhorar aquilo, eles querem esconder e não cuidar e minar a pessoa até ela morrer. É tipo esconder até morrer, até o pobre morrer, até o pobre ficar doente, miserável, que é algo recorrente, não só na prefeitura do Dória, ou como a gente assistiu, a prefeitura do Dória, prefeitura do Dória também, né? Prefeitura do Dória, do Covas, como a gente assistiu aqui, a gente assistiu e sentiu na pele a prefeitura do senhor Crivella, né? Engraçado, parece que foi há muitos anos que o Crivella foi prefeito, mas, tipo assim, ele saiu ano passado, saiu, inclusive, antes do mandato terminar, porque foi preso, né? Domiciliar, né? Tá com aquele negócio na tela. Mas, enfim, a impressão é que daqui foi muito tempo. Então, assim, eles não querem cuidar, eles entram no poder para fazer só por eles, para os amigos deles, para passar as coisas da bancada da bala, da bancada da Bíblia. Não existe interesse de estar olhando para a população. E, assim, eu, como mulher negra, eu não consigo não deixar de ver que as mulheres negras e pobres são as que mais sofrem com isso, né? São as mais vulneráveis. E aí, a gente vendo o Brasil, que já ia mal das pernas desde antes da pandemia em relação a emprego, e agora, no final do último trimestre, a gente está com mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. 14 milhões. O auxílio emergencial acho que terminou de ser pago em dezembro. As pessoas estão passando fome. Tipo assim, eu vejo muita gente pedindo ajuda nas redes sociais, mostrando a geladeira e, tipo assim, tem água na geladeira. É uma garrafa d'água. Aqui no Rio, às vezes, nem água tem, porque a nossa água tá com gosto de mato, deve estar com geosmina de novo. Assim, a gente está vivendo o purgatório, não é possível. Acho que aqui a gente está vivendo uma purificação, vocês vão passar por esse desterro aqui para evoluir, porque nada mais explica essa situação que o Brasil, de modo geral, está passando. E aí, assim, desindustrialização, 14 milhões de pessoas desempregadas, farra com leite condensado, farra com chiclete, festinha para comemorar, festinha regada a champanhe e música ao vivo, aquela aglomeração linda, todo mundo dançando para comemorar a eleição do Lira
para a presidência da Câmara dos Deputados e que foi ganha, né, aí com essa liberação de 3 bilhões de emenda, 3 bilhões de reais em emenda parlamentar, não vou falar para comprar o voto, mas a verdade é que é essa, né? E aí a gente fica assim, o que vai sobrar de Brasil em 2023 para quando o Ciro assumir a presidência? Sabe? Eu me preocupo muito. Eu falei, gente, isso aqui vai ser terra arrasada. Eu acho que nem contenção de danos vai dar muito para a gente fazer. Não vai ter avanço. Avanço a gente pode esperar que não vai ter. Então, assim, é uma situação que me entristece muito, me preocupa muito. Acho que a todos nós, né? De ver a nossa população tão abandonada e jogada para os cães comerem. Tipo assim, quando eu vi que o Lira tinha ganho, eu me senti Sabe quando você já apanhou muito e você só leva mais um tapa na cara? Foi assim que eu me senti. Tipo, nem doeu mais, eu nem me surpreendi, porque a gente já está tão calejado que essas coisas não é que eu não me revolte, porque isso sim me revolta. Políticos que foram eleitos para estar lá representando os interesses do povo serem tão facilmente, né, alugados, conforme a Thaís disse, né, porque o Centrão a gente não compra, o Centrão a gente aluga. Serem tão facilmente alugados e virarem as costas para a gente. Mas, assim, o sentimento é de, foi só mais uma traição, vida que segue, Deus no controle. E eu queria muito que a clonagem tivesse bem avançada para a gente ter vários padres Júlios Lancelotti pelo Brasil, para poder estar segurando essa população, tanto no acolhimento quanto espiritualmente, porque eu acho que a religião é o ópio do povo, né? Então, assim, o que a gente precisa hoje é de mais pessoas como ele, porque politicamente a gente vai ter que, eu acho, que a gente vai ter que esperar para ver o que sobra para 2023, quando o Ciro assumir. Porque, apesar de tudo, eu ainda sou essa poliana que acredita nas pessoas. E no futuro do Brasil. Mas Isa, o que é que ia ser da gente se a gente não tivesse nem esperança, né? Assim, diante de todo esse quadro, assim, que eu me identifico totalmente com muita coisa que você falou aí, de sentimento e tudo, assim, a gente não foi pego de surpresa, né, porque eu já acredito que como a gente já vive um pouco mais dentro da política, de militância, a gente já começa a amadurecer, a entender os processos, a gente já pode interagir mais, conversar mais, que nos dá esse tipo de reação, né? A gente não é o que a gente gostaria, mas a gente entende a dinâmica e eu acho que isso de alguma forma, não sei se não justifica, mas pelo menos explica, né? O Padre Júlio, sim, eu vim conhecer ele naquele programa do Bial. Eu acredito que foi nessa parte aí que você falou, quando ele estava sendo ameaçado de morte e tal. E ele esteve no programa do Bial, e eu fiquei, eu ia ver, eu já estava com sono e tal, e quando ele começou a falar, passou o sono, assim, e eu adorei o Padre Júlio, entendeu? E aí, para mim, hoje, assim, Padre Júlio e Eduardo Suplicy, quem não ama, nem gente entendesse? Porque são, né, duas figuras, assim, ímpares, assim, atemporais, e homens muito evoluídos em conceito, né? Pensar que o Eduardo Suplicy foi o criador da renda básica universal, da lei da renda básica universal no Brasil, né? Ou seja, o que a gente está vendo hoje, a gente está vendo auxílio emergencial, uma merreca, não tem nada a ver, na verdade, com a ideia da renda básica universal, né? Mas foi ele quem trouxe essa ideia, então, a ideia e transformou numa lei, porque já existe, né, a lei no Brasil, mas está dentro daquela história das leis que não se cumprem. Então, assim, o Suplicy, para mim, já morava no meu coração, e o Padre Júlio, quando eu vi também, e conheci, o Biel conversou muito, né, com ele ali sobre os projetos dele, eu fiquei absolutamente encantada. Então, assim, o Padre Júlio, eu concordo contigo, devia ter sido clonado, ele, o Suplicy e o Ciro, muitas vezes. Deixa eu passar... Fala. Só
adendo, né? Eu admiro muito o Eduardo Suplicy, porque ele vem de uma família rica. Isso. Ele tinha tudo para ser um liberalzinho de merda, falando um monte de merda por aí, cagando e andando para pobre, mas não, tipo, ele tem um olhar de compaixão, isso que falta nas pessoas, ele tem um olhar de compaixão, ele vai lá, tem uma foto, acho que é de uns 2 ou 3 anos atrás, a polícia carregando ele. Ele sempre vai pro pau mesmo, Assim, eu acho que no meu ver, a gente tinha que ter vergonha, porque são 2 pessoas idosas, tipo, fazendo literalmente fisicamente o que a gente tá meio, sei lá, a gente tá muito apático, é tanta coisa, a gente fica apático, a gente fica absorto, fica meio sem reação. Então, assim, eu acho realmente que eles são 2 pessoas admiráveis. Deixa eu passar agora para a Thaís comentar aqui. Vai, Thaís. Muita coisa para comentar, eu só queria fazer um parêntese, porque tem uma foto, tem uma imagem maravilhosa do Suplicy de sunga, numa manifestação defendendo o professor. Gente, aquilo é demais, assim, é para ficar assim no museu, sabe, de resistência e tudo mais. Esse homem o Suplicy é demais, eu admiro demais ele, gosto muito. E assim, uma das coisas que eu fico pensando, né, que a Isa falou assim, porque é vergonhoso, né, eles como 2 idosos realmente, e fazendo esse confronto físico, esse embate físico, mas o que eu percebo é que a nossa geração não ganhou nada, sabe? Tipo, a nossa geração, ela não teve batalhas, né, que precisou lutar e tal, então, e eles tiveram, né, lutaram contra a ditadura e tudo mais, então, eles venceram muita coisa no passado, e eles têm essa verve ainda de revolução, de fazer, de acontecer e tal, e a nossa geração ficou ali meio que no leite com pera e tal, tava bom, não tava, muita gente acendeu, aí, né, as famílias tiveram mais condições e tal, e a gente teve também esse lado que inclusive até o próprio Mujica fala, que a gente não criou uma geração de pessoas conscientes, a gente criou uma geração de consumidores. Eu vi uma entrevista dele, né, falando isso, e eu não sei se ele se referia a nível mundial, a Uruguai, ou falando especificamente do Brasil. Eu não lembro agora em qual contexto, mas eu sei que essa frase se encaixa perfeitamente aqui, porque as políticas do PT fizeram isso, né? Elas criaram uma geração de consumidores. Então, isso também acabou cegando boa parte da nossa juventude, né? Eu acho que é legal fazer um parêntese para isso também. E eu percebo que a gente está nessa fase mesmo de anestesia e de apatia. Por outro lado, o que a gente vai fazer? Porque a gente está numa pandemia, e ao passo que a gente critica a aglomeração da festa do Lira, a gente também não pode aglomerar na rua, porque é sem sentido, pessoas vão morrer, sabe? Então, assim, a gente tem que escolher uma causa, né? Vamos para a rua sabendo que vai morrer uma galera por conta da Covid, se a gente fizer isso. E será que vale a pena esse jogo? Será que vale a pena deixar morrer gente também por conta de falta de vacina? A gente está numa situação muito complicada no Brasil. Essa é a verdade. A gente não... No meu ponto de vista, assim, hoje eu fico pensando, e aí, vamos pra rua, não vamos, o que a gente faz? Se a gente não for, vai morrer gente, se a gente for, vai morrer gente. Então, é uma situação bem complicada. E essa política também aí, que foi feita na capital de São Paulo, né, uma política higienista, a gente sabe que isso não é de hoje. Essa galera gosta de resolver problema assim, né, botando para debaixo do tapete, fazendo de conta que pobre não existe. E essa é a resolução de problemas para eles, assim, eles não têm um mínimo de humanidade, não têm um mínimo de empatia, não têm um mínimo de senso, sei lá, não são humanos, assim, para mim, me parece que eles não enxergam as pessoas de verdade, o povo brasileiro, como ser humano, né? Tanto é que o próprio Dória, né, de repente, assim, resolveu ir para Miami, porque essa galera, né, eles falam muito que isso aqui gostam do Brasil e tal, mas a verdade é que eles querem que isso aqui vire Estados Unidos, vire Miami, vire, sei lá, que porra eles querem para cá. Mas lidar realmente com problemas sociais não é a vontade deles, a forma deles lidarem é esconder o problema e tratar seres humanos como animais. Essa é a política do Dória, essa é a política do Bolsonaro. E, nossa, hoje eu sou a portadora da... Mas eu vou dizer um negócio, então, é o seguinte. Outro dia eu ouvi, não lembro qual foi o filósofo, se foi o professor Cortella que falou,
que o pessimista, ele é um preguiçoso. Então, por mais que a gente veja os problemas acontecendo, é muito mais fácil você ser pessimista. Você sentar e falar assim, isso não vai dar certo, isso não vai resolver, né? A gente tem o dever da esperança. Por mais que a gente esteja no pior momento possível, no pior dos mundos, a gente sabe que no Brasil o fundo do poço tem o alçapão e a gente vai caindo e vai caindo e vai caindo, mais uma hora a gente vai ter que se levantar. Então, a gente tem, como militância, a gente tem o dever da esperança, a gente não pode deixar esse tipo de coisa nos abater. É claro que a gente tem que ter consciência do momento que a gente está vivendo, é um momento sério, é um momento complicado, a gente está na mão de um bando de fascistas, está dominando tudo, né? Os nossos inimigos literalmente estão no poder, os inimigos do povo estão no poder, mas a gente não pode baixar a cabeça, a gente tem que tentar formar uma massa crítica aí, enfim, e se precisar também dar o fim lá do Bolsonaro igual do Mussolini, estamos aí, é nóis. E era isso. Pois é, gente, desanimar é o que a gente não pode, né? Às vezes a gente está com a cabeça cheia, às vezes está estressada, é bom dar uma descansada, desconectar, né? Um pouco e tudo, mas faz parte também, né, da gente, dessa necessidade que a gente tem aqui e do nosso compromisso, especialmente, né, com a nossa militância, com o projeto de CIVI 2022. A gente sabia que a gente tinha um longo caminho a percorrer, né, até da eleição passada até agora, a gente não contava com pandemia, enfim, lógico, né, a gente contava com muita desgraça, mas não com uma pandemia também, né, muita praga junta para o Brasil. Eu vou pensar agora, feito a Isa, que ela falou da situação do Rio de Janeiro, tomara que isso seja para o Brasil todo, né, que a gente esteja passando por um purgatório aí também coletivo nessa época, e em 2023 a gente de fato comece, né, com uma perspectiva diferente. E eu estava dizendo sobre Ciro que renova as minhas esperanças aqui, justamente por isso, eu confio na capacidade dele, né? A gente confia na capacidade dele, porque a gente não tem a inteligência, ou não está cercado de todas as experiências que ele tem, para que quando ele chegar lá em 2023, ele pegue o que sobrou de pedra sobre pedra, né? E comece a reconstruir. Porque já na eleição passada ele dizia, olha, se a gente começar a reconstruir o Brasil agora, a gente vai precisar de, acho que era 20 anos, se eu salvo engano, 20 ou 30 anos que ele falava que a gente ia precisar para retomar o nível de crescimento que o Brasil já tinha tido. Repare, né? E isso contando com, sendo um governante que viesse sequenciá-lo, que fosse dar continuidade aos projetos que ele estava iniciando, né? Então, ele já tinha essa consciência, ele já tem essa dimensão. Mas, assim, para encontrar as saídas e as estratégias e o que vai fazer com as pedras que sobrarem, né? Então, assim, de fato, eu confio muito, aí eu acredito que eu estou falando pela nossa militância toda, de confiar muito na capacidade intelectual dele, né? Em conseguir fazer essa reverter, né? Dentro de um possível todo esse quadro. Então, eu fico muito feliz aqui. E agora, o nosso terceiro assunto, vou puxar o nosso terceiro assunto aqui, vamos dando início, que é a vacina. A vacina chegou, Thaís falou um pouco puxou o assunto da vacina ali na fala dela, e ontem eu comecei a trabalhar, esses dias agora, essa semana eu comecei a trabalho presencial. Antes eu estava só em home office e surgiu uma atividade que eu preciso estar ali no trabalho presencial. E aí eu fiz um acordo comigo, porque antes eu estava sem malhar, estava na minha vida em casa, né? Assim, realmente cumprindo o isolamento, assim, de uma forma, sei lá, que poucas pessoas, talvez. E eu fiz um trato, eu disse, não, se eu vou sair para trabalhar, não é justo que eu não saia nem para ir na academia. E dei uma pesquisada, fui me cercar de seguranças e tal, de segurança de relação à Covid, né? Para onde é que eu ia me sentir mais à vontade e tal. Só que aí eu fui, no caminho ali, eu fui observando as pessoas, né? Quem era que estava, eu vi muitos grupos, ontem voltaram às aulas, isso aconteceu, ontem aconteceu hoje, que eu vi muitos jovens, ninguém de máscara. Gente, é um negócio assim, assombroso. Eu vi mais pessoas idosas, mas se for uma pessoa adulto mais jovem ou aquele pessoal de colégio, eu não vi, assim, bem dizer, ninguém de máscara.
sabe? Para mim, corta o coração. Se eu tivesse um filho, uma filha naquela idade e, tipo, que ele tivesse voltando às aulas e eu visse aquele negócio, eu acho que eu ia morrer, né? Então, porque para mim é um contraponto muito grande do que eu estava fazendo, de isolamento, das coisas de segurança, tudo que eu faço e tudo, e de repente me deparo, né, na rua com um público tão jovem e tão exposto, e se expondo dessa forma. E aí a gente já... Então, vamos conversar agora com Ellen a respeito das vacinas. Ellen, conta pra gente, essas vacinas de conta-gotas, o que é que isso reflete, qual é o resultado disso? Conta pra gente essa bronca, Ellen. Minha amiga, mais uma ansiedade para os profissionais de saúde. Já imaginou você estar lá na linha de frente, sabendo que tem vacina no mundo inteiro e que a sua vida já poderia estar protegida há 2 meses? Imagine, você correndo um risco de ter uma doença grave que pode morrer, mas e se não morrer, vai ficar com sequelas, e muitas delas gravíssimas, e que poderia ter recebido a vacina já há 2 meses atrás. Imagine você trabalhando com pelo menos já a saúde mental desse povo. Mas vamos fazer uma retrospectiva e saber por que estamos 2 meses atrasados com vacina. 2 meses. Rússia já vacina desde julho já. E agora, né, temos aí a nossa Sputnik autorizada no Brasil. Nosso queridíssimo presidente disse que não ia comprar vacina nenhuma enquanto não tivesse aprovada pela Anvisa, né? Nunca na minha vida eu vi um troço desse. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, primeiro eu planejo toda a viagem, né? Eu planejo que roupa eu vou vestir, aí eu já compro as roupas. Não, primeiro eu vou comprar passagem, para depois eu comprar a roupa. Não, eu tenho que ir devagarzinho, afinal meu dinheiro é pouco. E aí o governo federal, no meio de uma pandemia, decide que os laboratórios é que tem que procurar eles. Aí, quando o laboratório procura eles simplesmente diz o quê? Sabe aquele namorado que você não tá nem aí mais para ele, aquele ex que você não tá nem aí mais para ele, que ele te manda uma mensagem no WhatsApp, que você só visualiza? Pois é, foi isso que o governo fez. Com quem poderia nos salvar em 70 milhões de vacina? Eram para estar 35 milhões de pessoas vacinadas agora. Agora não, em dezembro, né? Que era dezembro que eles estavam entregando as vacinas. A Pfizer entregou em dezembro para todo mundo que ele tinha feito esse acordo, mandado esse ofício que eles mandaram para nós, esse documento que eles mandaram para nós, que o governo simplesmente visualizou lá e nem sequer resposta ele se dignou a dar. Que o que mais indigna ainda é isso, o cara nem sequer resposta ele deu, aí depois disse, não, eu não comprei porque ele tinha umas exigências aqui, umas exigências... Gente, quem comprou aquela ideia que o cara disse que não comprou a vacina por causa daquelas desculpas esfarrapadas? Porque de marketing não sei mais o que, de Braunstein, mas não sei o que. Gente, é um governo que não tem a mínima ideia da responsabilidade que tem nas mãos. Porque ele agora, né, na eleição do Congresso, vocês falando da questão das prioridades dele, ele manda 35 primeiro, 35. Quem é o doido que manda 35 prioridades? Quem é que tem 35 prioridades na vida, gente? Pelo amor de Deus, aí um governo manda 35 prioridades e nenhuma delas é a vacina. Primeiro de tudo, nós temos que vacinar a população inteira para poder pensarmos em
resolver as outras coisas, mas só que primeiro não é porque eu preciso vacinar que eu não tenho que planejar as outras coisas, não. A mesma coisa era a vacina, ele ficava dizendo, temos que priorizar a economia, porque a economia é que movimenta o país, tá? Ele nem priorizou a economia e nem priorizou a saúde. Porque se ele tivesse priorizado a saúde, ele tinha se planejado para comprar as vacinas. Agora a vacina está chegando a conta-gotas, porque, por causa que o cara que queria privatizar o Butantan, né? Lembrem bem que primeiro o Dória está aí pagando de salvador da pátria, que salvador da pátria não tem nada, que primeiro ele começou no início do governo dele querendo privatizar o Butantan. Graças a Deus, a bem, quem foi os outros que a gente ia ter que buscar, quem foi esses que lutaram para não ser o privatizado o Butantan, para hoje a gente ter a vacina. Se o governo federal tivesse se importado em ajudar o Dória, em produzir essa vacina, financiando e tudo mais, hoje a gente teria como ter o IFA, que é como é que fala o negócio que... insumo... insumos farmacêuticos, isso, justamente, insumos farmacêuticos da vacina, e aí a gente teria condições de produzir a vacina. A gente não tem condições de produzir a vacina, porque a gente não teve investimento suficiente, e aí a gente está tendo que importar esses insumos que só tem na Índia e na China, que a Índia já até acabou, não tem mais, a gente só está tendo na China. Aí eles ficam reclamando que a China está pondo barreiras para... eu não sei como é que ela está dando conta de ter tudo isso para o mundo inteiro. Aí fala, reclamar é a comunista. Que bom nós temos a comunista, né? Porque se não tivesse a comunista, como é que a gente estaria hoje? Aí, agora, tá vindo os pobres coitados dos profissionais, que ainda tem comorbidade. Depois é que vai vacinar os outros que estão bem. E aí, vários profissionais que não tinham comorbidade alguma já morreram. Eu falo para o pessoal que apoia o Bolsonaro que desde dezembro, todo mundo que morreu é culpa do governo. Porque desde dezembro, todos os outros países vacinam o seu povo. Então, todo esse pessoal que já estava para ter vacinado desde dezembro, e não foi vacinado porque o governo não investiu o que tinha que investir para que a gente tivesse vacina hoje, para que essa vacina não tivesse aí a contra-gota, a gente tendo que estar vacina 5 pessoas hoje, porque é só o número que a gente tem. Gente, teve município que recebeu 5 vacinas. 5. E o secretário de saúde dizia assim, sim, eu vacino quem? Porque ele não tinha nem ideia do que ele fazia com 5 vacinas. Ele vai fazer o quê? A equipe de saúde dele é muito mais do que 5 pessoas. Aí ele vai jogar no sorteio e vai ver quem ele vacina? Ele chegava para a gente e dizia isso. E sim, eu vacino quem? Porque só chegou 5 para mim, eu faço o quê? Coisas de bastidores, viu, gente? Aí, então, desde dezembro, se nós não temos vacina e já deveríamos ter, principalmente as 70 milhões da Pfizer que era para ter tido e não temos, é culpa do Bolsonaro. Não adianta dizer que não é. E a gente tem que bater na tecla disso, que desde dezembro já era para a gente ter vacina e a gente não teve, a gente começou agora. E a contra-gotas, que a gente não tem, o investimento que devia ter tido e não teve porque ele ficou nessa de era comunista, sendo que tudo que a gente tem hoje na nossa casa, do computadorzinho que a gente está falando aqui, todos eles vêm da China. Tudo. É igual aquele memezinho que ele tinha, tirava ele e deixava ele pelado. Coisa horrível de se ver, mas... Porque tudo que a gente produz, que a gente consome, tudo que a gente vai fazer tem que ter um pedacinho da China aqui. Então, ótimo, que beleza que tem a China comunista. Aí, outra coisa, em relação à vacina, que o pessoal fala da questão da desconfiança, né? Porque diz que foi muito pouco tempo de produção. Pouco tempo nada.
Desde 2002 que esse vírus lança no mundo. Não é o mesmo vírus, mas é o vírus que tem a mesma cepa, que tem a mesma construção. Então, 2002, quando ele surgiu, os cientistas já começaram a investigar para produzir a vacina. 2003 já tinha a pesquisa, mais ou menos. 2005 já estava ok para produzir a vacina, mas aí não tinha mais ninguém morrendo. Não, tá bom, não precisa produzir a vacina agora não, tem mais ninguém morrendo, né? Tá, agora tá aí a urgência da vacina em ter que correr, mas graças a Deus ainda tinha toda essa produção e hoje tem a facilidade das redes, da internet, de todo mundo que eu produzi aqui, eu já postar para outro ver, já tenho como conversar com outra pessoa do outro lado do mundo. Não é igual antigamente que demorava 60 anos para se produzir uma vacina, porque para se fazer o estudo demorava muito tempo. Aí, eles lá fora, todo mundo já ok nas vacinas, aí a nossa Anvisa demorando para fazer as coisas. Encheram a Anvisa, eu quero muito acreditar que a Anvisa está sendo técnica, mas infelizmente não consigo. Eu não consigo porque, assim, a vacina já está sendo tomada em vários países e não tinha sido aprovada aqui ainda. Porque não tinha sido testado em Brasília. Bom, e o nosso DNA é diferente dos outros? A gente tem alguma coisa assim de especial que tem que ser testada na gente? Graças a Deus, ontem, né, eles pegaram e tiraram essa fase, e aí a Sputnik já vai poder entrar, e ela tem aí 30 milhões de doses, quem sabe a gente consiga mais um pouco de sobrevida a quem está na linha de frente, né? Porque para a gente ainda não vai chegar, mas pelo menos para quem está na linha de frente, uma certa esperança. E aí tem a outra lá da Johnson & Johnson, que eu nunca decorei o nome, que ainda tem barrada em uma outra legislação nossa, que sinceramente a nossa legislação tem hora que dá para acreditar nos ANCAPs lá, que a nossa legislação é muito burocrática. Mas nesse sentido, ela está sendo muito burocrática e está matando pessoas. E a Anvisa devia de verificar isso com uma certa urgência. Eu quero crer que eles estão sendo técnicos, mas infelizmente eu não estou conseguindo confiar nisso. Eu também te confesso, viu, Ellen, que eu tenho muita dificuldade, até mesmo porque veio essa mudança tão grande agora de comportamento. Primeiro eram tantas exigências, né? Tantas exigências, e quando não tinha exigência para ter, eles inventavam que quiseram um tratamento diferenciado, um tratamento contratual diferenciado do que todos os outros países do mundo. Ninguém questionou o que tinha no contrato, mas o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, queria, que não era, né? Na verdade não era uma forma de dificultar, de estar fazendo exigência encabida. E aí, agora, do nada, milagrosamente, e ainda é a Sputnik, entendesse? Porque a gente sabe que, né, a Rússia deixou de ser comunista há muito tempo, mas na cabeça dos bolsominions, dos bolsonaristas, a Rússia ainda é comunista, né? Então, seria ainda uma coisa na cabeça deles ainda pior, ainda mais chocante, né? Uma vacina comunista, pronto, se a da China vem com chip e que vai virar o povo jacaré, eu não sei nem o que a da Sputnik vai virar, eu ainda não ouvi comentar, eu vou até perguntar para o Cid, né? O que é que a gente vai virar, quanto mais Sputnik, uma garrafa de vodka, é uma coisa assim, né? Mas deixa eu ver das meninas aqui, quem é que quer comentar aí a fala da Ellen, vai. Quem comenta, Thaís ou Isa? Posso falar um pouquinho? Fala. Esse negócio da vacina é complicado, sim, porque já existe um movimento anti-vacina há algum tempo, né, que a gente está vendo aí, até algumas doenças que já tinham sido erradicadas, elas estão voltando, porque tem pai e mãe que não está vacinando o filho quando nasce. E eu tenho, assim, conversado com algumas pessoas falando assim, não, eu não vou me vacinar. Aí eu, gente, como assim? Aí, para não criar um atrito, eu falo assim, olha,
Se vier a vacina da Índia, bota num braço, bota a Sputnik e tem duas bandas de bunda que dá para mais 2 vacinas. Eu quero tudo. Pode vir que eu mato no peito, eu quero ser vacinada porque eu quero minha vida de volta. É claro que a nossa vida não vai voltar ao normal como era, né? Mas, assim, é um movimento complicado. E a Helene, ela falou uma questão, né, do Dória, que ele tá aí tirando fotinha, quem tá pondo dinheiro é o governo do estado de São Paulo, coisa e tal. Mas ele, dia sim, outro também, ele manda lá projeto de lei para diminuir a verba das universidades públicas de São Paulo. Ele queria lá privatizar o Butantan. Então, assim, a troca... É claro que ele está fazendo isso para se promover, né? Mas a gente tem que ver as entrelinhas. Ele não tem interesse em estar fortalecendo a ciência, nem em São Paulo, nem no Brasil, né? Se ele almeja ser presidente, a gente tem que estar atento a essas coisas, né? Então, ele está fazendo simplesmente para se promover e não tem um reconhecimento dos cientistas, nem do papel das universidades públicas dentro desse cenário. É uma coisa bastante complicada. E o pior é que ele está com a faca e o queijo na mão, né? Que ele está aí usando e abusando da vacina e tudo mais. Eu só queria que algum liberal que mandava o povo para Cuba, se tem alguém disponível para pagar minha passagem para lá, porque Cuba vai vacinar os turistas. Então, assim, eu estou aceitando, se tiver algum liberal querendo pagar minha passagem para Cuba para eu me vacinar lá, eu estou aceitando. Tamo junto. Também estou na fila. Inclusive, a gente pode fazer uma vaquinha aqui da turma boa para fretar um avião, né? Eu faria questão aqui, a gente vai, a turma boa toda, dar aquele passeio lá em Cuba, aquele passeio estratégico, né? A gente faz um charter aqui e tal, semanal não, a gente faz um diário para poder botar a gente na rua aqui, para gritar fora Bolsonaro e dar aquele infeliz, o mesmo destino que aquele porra daquele Trump teve. Eu estava aqui numa live uma vez com o Sidney e com o Paulinho, e a gente estava foi no dia da eleição lá do Trump, e a gente botou aquele meme do barco afundado lá com a bandeira do Trump, e a gente fez aquele movimento para frente. Eu sei que Trump afundou mesmo. Então, nesse dia, a gente faz um com fora Bolsonaro aqui no fundo do rio, para ver se aquela desgraça afunda, meu Deus do céu. Vai, Thaís, comenta aí, vai. Bom, primeiro, eu acho que eu participo muito desse financiamento coletivo aí, mas porque o liberal não vai pagar a nossa passagem. O liberal é o primeiro a ele pagar a passagem para ele ir lá e tomar a vacina e falar mal da vacina, assim como fez o Carluxo, que na luz do dia ficava falando mal, inventando fake news, propagando mentira, fazendo a dona Neide ali da banquinha acreditar que a vacina ia transformar ela em qualquer coisa. E aí, de noite, lá escondidinho, ele foi lá e tomou a vacininha da China para se proteger. Porque essa gente é assim, eles são o pior tipo de ser humano que pode existir, né? E, bom, quanto à vacina russa, eu acho que o pessoal vai sair cantando a Internacional Comunista, né? De postinho, assim, já. Eu acho que esse é o primeiro efeito colateral que vai ter. Boa! E, assim, uma coisa que eu queria destacar é que, infelizmente, a gente está com uma gestão errática, né, da pandemia e completamente politiqueira. Ela não está respeitando, enfim, protocolos de saúde para realmente salvar o nosso povo, né? A gente pega o Dória, que é um político que está fazendo essa propaganda toda em cima da vacina, e, na verdade, ele só está querendo fazer plataforma para tentar aí se eleger em 2022, mas ele não vai conseguir não, porque o povo não é idiota. A gente precisa fazer o nosso povo entender o que está sendo feito. E a problemática dessa vacina chegar com conta-gotas é que quanto mais tempo o vírus circula na população, maior é a chance dele mutar e criar novas variantes. Daí a gente fica correndo atrás do próprio rabo o tempo inteiro. E aí, você fica feliz que chegam aí 2, 3, 4, 5, 6 milhões de vacina,
Mas o problema é que a gente precisa de uma ação efetiva para vacinar a população em massa o quanto antes, porque senão, enquanto o vírus estiver circulando em muito volume na população, a gente tem uma chance muito grande de mutar, e aí essa variante que saiu em Manaus, me parece que ela já reinfectou pessoas que haviam pego a primeira versão da Covid, né, e tal. Então, isso é uma coisa muito séria. A gente está passando por esse momento de que a gente não tem gestão técnica nenhuma, né? E cadê o Pazuello falando isso? Ele acho que ele foi levar um aperto da federal, né? Eu acho que era na quinta que ele tinha que ter uma conversinha com o general Pesadelo, né? Quer dizer, o Sinistro, né? O general não, Sinistro Pesadelo tinha uma conversinha para ter lá com a federal. Eu acredito que deve ter sido hoje. A gente está gravando aqui na quinta, viu, gente? Vocês vão ver a gente daqui a pouco, amanhã, na sexta, tarde. Está gravando na quinta, tem impressão que foi hoje. Tomara que ele não vai, né? Não sai de lá direto para a jaula. Mas é só uma questão de tempo, né? O que ele deixar lá vai ficar registrado. Eu espero que um dia, num futuro muito breve, né, Ciro Gomes bote as coisas de volta na caixinha, né? E aí a Polícia Federal possa reler esse inquérito, chamar ele de novo, porque ele não vai ter morrido, ele vai estar muito vivo, né? Você vem cá, Sinistro Pesadelo, vamos conversar direitinho sobre aquelas suas palhaçadas que você fez, que matou tanta gente na Amazonas. Aí sim, aí é a hora dele chega. Lembrando que o Randolph conseguiu, lembra que o Randolph estava colhendo assinaturas para a CPI, né? E o Randolph conseguiu. Agora, bora torcer se essa CPI saia, né? Que aí eu quero ver, gente, sendo obrigado mesmo a depor lá naquele trem. A Laurinha fala, né, que ele vai estar vivo, não sei, assim, que tem uma prática também nesse governo aí de queimar arquivo, né, talvez. Será assim, que não me surpreenderia. Será que vai dar uma Covid nele, né? Uma Covid fulminante, né? Covid fulminante, né? Assim, o negócio. Não, mas eu quero vida longa para todos, porque Bangu 8 está lá, pronto. Entendeu? Vai faltar pulseira de prata para a Polícia Federal chegar às 6 horas da manhã, batendo na casa do pessoal. Ei, boy, vamos ali dar um passeio, né? E aí sim, aí tá certo. Aí as coisas começam a entrar nos eixos. Não é morte de ninguém, não. Eu só quero um cantinho lá em Bangu 8. Eu esqueci de falar também que essa semana a deputada Marta Rocha, aqui no Rio, ela apresentou um projeto de lei para colocar os profissionais da educação também como prioridade para receber a vacina. Porque aí a gente dá um recado que a educação é prioridade, né? Mas é complicado porque, por mais que volte às aulas, não dá para voltar normal. Aqui no Rio tem muita escola, assim, que antes da pandemia já era bem precária e agora a gente está com problema de falta d'água, tá com umas questões assim, então é complicado. Mas é uma luz no fim do túnel. A deputada Marta Rocha ter apresentado esse projeto de lei, eu acho. Eu estava falando com alguém essa semana, não lembro, que para mim já tinha que ser do princípio, os profissionais de educação estarem como prioridade, né, para vacinação. E aí a deputada Marta Rocha veio agora essa semana, apresentou, vamos ver aí como é que fica. É isso. Deixa eu mandar um beijão aqui para Marta Rocha. A Marta esteve, né, aqui na bodega comigo e com o Antônio, foi um sucesso. A Marta é uma fofa, é uma deputada porreta. Que pena que o Rio de Janeiro não permitiu que Marta tivesse à frente dessa gestão, pelo menos agora. Quem sabe, né, o Rio de Janeiro como estado permita. Então, vamos lá. Né? Na época ela disse, olha, eu não sou candidata a nada, mas se meu partido quiser, eu sou candidata a tudo. Eu amei essa frase dela, assim, né? Copiei, assim, para a minha vida, assim como a frase do Mário, que eu adoro, que é que o nosso partido não foi construído a partir de uma coleta de assinaturas,
Então, a gente tem, né, tem compromisso, a gente tem história, a gente tem figuras ímpares, né, como os dois, o Antônio, tanta gente, o Chico, o Ciro, a Ju. A Ju é outra fofa, maravilhosa, enfim, né? A nossa vice-prefeita aqui mesmo de Recife, a Isabela, a Adriana, que vem aqui, mulheres incríveis, assim, muita gente muito top mesmo, que é quem renova as nossas esperanças, né? E aí a gente está chegando agora, assim, caminhando para o fim aqui do nosso Elas com Ciro 2020.2, segundo o Thaís, porque 2021 não começou ainda. E aí eu espero que todo mundo tenha gostado, mas antes de encerrar, eu vou passar a palavra aqui para as meninas, para que elas deem algum aviso, algum recado que elas achem interessante aí, que queiram pontuar para a militância. Então, manda aí, deixa eu começar aqui com a Isa. Vai, Isa, manda aí. Então, gente, eu acho importante as mulheres, é mais um recado voltado para as mulheres, né? Porque está começando as reuniões para os atos do 8M. Aqui no Rio vai ser, no caso, hoje, que a gente está gravando na quinta, né? Mas amanhã, então vai ser na sexta-feira. E as reuniões aqui no Rio vai ser online. Eu sugiro que as mulheres, né, que são do PDT ou que acompanham o Ciro, busquem saber como estão ocorrendo essas reuniões do ato do 8M nas cidades de vocês, para participarem, porque a gente precisa mostrar a nossa força da mulher trabalhista. A gente tem que estar presente, a gente tem que estar pautando discussões. Já aviso de antemão que são reuniões complicadas, porque é um mix de mulheres com cabeças diferentes, muitos pensamentos diferentes, mas vale a pena participar para a gente estar mostrando a cara, para a gente estar falando, a gente está aqui, as mulheres trabalhistas existem, elas estão na militância, elas estão na luta. Então, eu sugiro que as mulheres que estão nos assistindo busquem saber das reuniões do ato do 8M nas cidades de vocês. Só botando uma legenda ali no que a Isa falou, 8M é 8 de março, hein, gente? Que ela falou, eu falei 8M, mas é 8 de março. Então, 8 de março, Dia da Mulher, isso. 8 de março, Dia da Mulher. Então, vamos lá, vamos, turma boa, vamos nos organizar, vamos fazer uma coisa coletiva, vamos tentar fazer uma coisa coletiva, bem expressiva aí nas redes sociais, né? Vamos mostrar. E achei interessantíssima essa construção, e eu vou querer trazer para cá também. E eu acredito que Ellen e Thaís vão querer trazer para lá, e vamos falar com as outras moças aí, né? Do Elas com Ciro, as meninas, para a gente ajudar nessa construção aí. Deixa eu ver agora. Vai, Ellen, contigo. Não tem um aviso não, graças a Deus. Então, mande só um beijo para quem você quiser aí, se despeça da turma boa, que a gente já está se encaminhando para o fim. Eu falo graças a Deus porque ultimamente está tão fúnebre, né, mas, gente, nós temos a nossa ação Mulher Trabalhista, então vão lá como representantes, até porque a maioria desse pessoal da 8M aqui, já lembrando dos benditos petistas, a maioria são meninas do PT, que acham justamente que a gente lembra daquela provocação lá que eles disseram que não tinha mulher no PDT, vamos lá fazer essa voz e vez e mostrar nossa cara. Obrigada, pessoas. Bom demais ver vocês de novo. Um cheiro para todo mundo. Maravilha. Vai, Thaís, manda aí. Tem recado, tem beijo? Faz a tua despedida. Tem recado e beijo? Tem recado, tem beijo. Bom, o recado que eu queria dar é o seguinte, quando terminou a eleição da Câmara, eu dei uma recolhida, assim, e aí as pessoas, algumas pessoas falam assim, você tá tão calma, o que tá acontecendo, né? Eu falei, não tô calma, eu tô cansada, sabe? Então, eu sei que essa é a tônica que tá envolvendo todo mundo hoje. Então, eu sugiro para nossa militância, principalmente, assim, que respire fundo, a luta política é isso mesmo, mas a gente não pode deixar as coisas da forma que estão, a gente tem que ser o motor da mudança. Então, se você sente necessidade de dar uma afastada, respira, mas volta, porque a luta continua, 2022 é logo ali, nada mudou, o projeto do Ciro continua, o PDT está forte, nós temos nossos núcleos de base,
foi uma batalha perdida, foi, mas a gente está aí, a gente precisa ocupar espaço. Se a gente sair, se a gente se afastar e não voltar mais, só vai abrir espaço para outras pessoas que talvez não sejam tão bem intencionadas tomarem esses espaços. Não existe vácuo no poder, eu sempre falo isso. Então, por favor, não desistam, continuem, utilizem esse momento difícil, descansem, mas utilizem essa revolta como combustível para a gente fazer a mudança que a gente precisa no nosso país. As coisas serão melhores, eu tenho esperança disso, nós temos o dever da esperança. E é isso, por favor, não desistam. Se precisar respirar, afasta e respira, mas volta, e volta com tudo, porque a gente tem um caminho muito lindo pela frente ainda, e está chegando cada vez mais gente nova. E é isso aí, boa noite para todos, bom dia, boa tarde. É muito bom estar entre mulheres assim tão inspiradoras. E obrigada para quem assistiu até agora. E é nóis. Muito bom, muito bom. Aqui eu vou dar um beijo para as três aqui, agradecer mais uma vez a presença, né, a participação. Vou dizer aqui, viu, Ellen, porque eu realmente... a gente não combinou esse finalzinho aqui, mas eu ia pedir para você falar sobre aquela nossa campanha que a gente tem do Doe Sangue Turma Boa, que foi você que iniciou, que é uma campanha tão linda, que sempre o cardzinho que a Cris fez sempre está por aqui. Então, gente, é uma campanha permanente que a gente tem, o Doe Sangue Turma Boa, e ainda essa semana eu vi aqui na televisão um pedido do Hemocentro aqui do meu estado, pedindo doações de sangue, pelo mesmo motivo que Ellen falou lá atrás, quando começou a pandemia, quando isso começou a aparecer no país todo, que é a baixa quantidade de doação de sangue nos hemocentros. Então, é por conta da pandemia, por conta de gente que precisava e passou, que não precisava e passou a precisar, por quem já precisava antes. Então, sangue não vende em farmácia, é o que eu sempre digo. Então, quem puder, doe. E se você quiser se engajar na causa e você não puder doar, encontre alguém, um amigo, alguém que possa doar. Sabe, às vezes basta um convite, às vezes é uma coisa muito simples. Muitas vezes eu já expliquei aqui que às vezes eu não posso fazer a doação porque eu estou abaixo do peso. Geralmente é isso que me impede quando chega o pedido do Hemocentro que eu vá fazer a doação. Então, eu sempre acho alguém, um amigo, uma amiga que possa ir fazer a doação. Então, é um pouco assim, da gente querer se engajar realmente nessa causa. E aí, já agradeci as meninas, quero mandar um beijaço para quem nos assistiu até agora. Quero dizer, viu, Thaís, que nessa sua fala aí, que mencionou a Turma Boa, os novos chegando na Turma Boa, isso é uma realidade. Então, eu vou mandar aqui um beijo para uma página que eu tenho, o pessoal que está na página do Ciro Gomes, Jaboatão com Ciro Gomes, é uma página que eu tenho lá no Facebook, e eu tenho notado que as pessoas têm chegado nessa página sem que eu esteja necessariamente divulgando, pedindo inscrição e tal, ou seja, são inscrições voluntárias, sabe? Isso tem me deixado muito feliz. Então, um beijo para o pessoal lá, que são os nossos seguidores, na página Jaboatão com Ciro Gomes. E aí, para todo mundo que nos assistiu, que vai nos assistir, um super beijo. A gente se vê na semana que vem. Deixem comentários, deixem o like, se inscrevam, participem das nossas campanhas, entrem no nosso site, vamos interagir, vamos começar 2020.2 com a corda toda, com a carga completa. Um beijo, gente, e até a semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau.